você se prepara quando um dia começa? Como você se prepara quando o dia acaba? Você deve estar pensando, ué, o que a Kátia está perguntando, né? Bom, falar de como você se prepara para iniciar um dia talvez pareça algo normal, né? Porque nós sabemos hoje, já é comprovado cientificamente, que os seus pensamentos geram emoções e que aquilo que você pensa e sente é o que faz com que a sua vida se transforme naquilo que você é, naquilo que são seus pensamentos, naquilo que você vive e sente constantemente. E alguns vídeos nesses últimos dias eu até falei um pouco de tudo isso, falei também um pouco do trabalho que você precisa fazer para atrair aquilo que você deseja. Enfim, volta e meia nos meus vídeos eu tô sempre dando dicas e sacadas para você construir uma jornada de sucesso, conseguir ter os resultados que você sonha como terapeuta. E no vídeo de hoje eu quero falar também como é importante você se preparar para dormir. Isso mesmo. Que práticas regulares você faz para se preparar para o sono? Você cuida dessa parte na sua vida? Ou você simplesmente finaliza um dia, faz as suas tarefas de final de dia, chega em casa cansado, não cuida de nada da sua energia, ou medita, ou faz algo à noite porque já tá cansado, já passou um dia trabalhando, a cabeça já tá cheia, e aí você só termina o dia, como a gente diz. Não sei se você tem se preparado para dormir, mas essa semana eu tava lendo um trecho do livro chamado Da Luz, do Bruno Gimenez. Não sei se você já acompanha o trabalho do Bruno, mas eu li uma frase que eu até anotei aqui para falar nesse vídeo de hoje. Uma pessoa que se dedica plenamente à prática de preparação para o sono poderá alcançar grandes saltos evolutivos. Isso foi o que eu encontrei no livro chamado Da Luz, que inclusive eu tô lendo novamente, porque é um livro que eu gosto muito. Então, se você tiver o hábito de fazer práticas meditativas, mentalizações positivas, orações, preces, ou seja, o que você saiba, tanto na hora que você acorda quanto na hora de dormir, as chances são que você vai começar a criar uma rotina diária de tarefas, de coisas que vão elevar o seu padrão energético, vão elevar o seu pensamento e você vai ter muito mais resultado. Eu já vou dizer como é que você faz isso, mas eu também quero te contar que eu passei por uma fase na minha vida profissional onde eu estava muito frustrada com os meus resultados. Eu não tinha cliente todo dia, eu não conseguia pagar mais as contas do mês, eu não tinha retorno financeiro. Teve uma fase no início que, como você já deve ter acompanhado a minha história, né, eu abandonei a escola, trabalhava numa escola de educação infantil, larguei a escola, fui trabalhar como terapeuta. E como eu não conhecia muito desse universo mais empreendedor, eu não estava tendo sucesso como terapeuta. E aí eu me frustrava todos os dias quando eu chegava no espaço, a minha agenda estava vazia, eu não tinha prospecção de cliente e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como que eu ia mudar esse cenário na minha vida. E isso me fez sofrer muito, porque chegava no final do mês, eu tinha que pagar as minhas contas, e eu lembro que quando eu contratei a minha primeira secretária, ela era uma pessoa incrível, assim, ela me fez enxergar esse outro lado, assim, mais empreendedor do meu trabalho. Ela começou a me incentivar para que eu me arrumasse mais, porque ela se arrumava muito, às vezes parecia que ela era a dona do espaço e eu não era. Então, o fato dela passar um batonzinho, dela se arrumar, usar um saltinho, uma roupinha bonitinha, também me obrigou a eu me arrumar. E eu lembro que no segundo mês deu aquele boom, assim, porque como ela tava lá, eu fui ensinando pra ela como é que ela tinha que fazer pra ligar pra cliente, como é que ela tinha que fazer pra conversar com os clientes, o que ela tinha que fazer, e eu já tinha, nessa fase aí, eu já tinha um retorno legal, assim, eu já tinha cliente, eu já tinha trabalho regular. Mas eu tinha um salário pra pagar, e as obrigações do mês aumentaram. E eu comecei a entrar em pânico com isso. Comecei a ficar bem preocupada porque parecia que eu não ganhava o suficiente para pagar as contas e também pagar ela, que era a secretária da época. E eu me apavorei de tal maneira, eu acho que eu entrei numa zona, numa sintonia tão ruim de preocupação naquela época,
que 6 meses depois a menina saiu. Ela não ficou, o marido dela teve uma proposta de trabalho, eles foram embora e ela era excelente, ela era muito capaz, ela até era muito mais capaz do que eu imaginava pro trabalho que ela fazia. Mas eu acredito que o fato dela ter ido embora, de ter acontecido tudo isso, foi uma questão meio que de sintonia, sabe? Eu tava despreparada, eu tava com medo, eu tava preocupada, eu não me organizei muito bem financeiramente, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E realmente eu acabei quase falindo, ali uns 2, 3 meses, porque eu não conseguia dar a volta. Depois, quando ela saiu, eu tive que pagar tudo pra ela, porque quando a pessoa pede demissão ou quando você demite, você tem que pagar todos os direitos da pessoa. E, como diz aqui, quebrou minhas pernas, sabe? Eu não tinha dinheiro, não tinha como fazer, eu nem me lembro o que eu fiz pra pagar tudo isso, mas eu consegui virar o jogo. E dali pra frente eu fiz um acordo comigo mesma, de que eu ia mudar o meu pensamento, de que eu ia começar a pensar diferente, eu ia começar a torcer por aquilo que eu queria. E é aí que a gente às vezes se perde, porque você sabe exatamente o que você quer e você sabe exatamente o que você não quer. Mas aí o que você faz geralmente é ficar focado naquilo que você não quer, na realidade que você tem medo, naquilo que você é preocupado. E aí você fica com o seu pensamento, o seu foco ali. Para eu mudar o meu foco, a minha sintonia e acreditar que eu poderia sim virar o jogo, que eu poderia mudar a minha jornada, eu comecei a aplicar algumas técnicas que eu aprendi do chamado da luz. E uma das mais importantes de todas foi essa consciência de se preparar para o sono. Todos os dias eu tenho um ritual, que inclusive eu ensino no curso Top Terapeuta, num dos módulos. Eu ensino todos os exercícios diários que eu faço para que os terapeutas também façam e se mantenham no propósito, se mantenham numa sintonia positiva. Eu não tenho como te ensinar tudo aqui nesse vídeo, mas eu vou te ensinar uma dica que para mim fez toda a diferença com relação a essa questão. Então, o que você vai fazer? Você vai se preparar quando você for dormir, quando você estiver se preparando para realmente fechar os olhos para dormir, porque às vezes a gente sempre faz uma coisa ou outra antes de pegar no sono. Então, primeira coisa, você tem que cuidar com o que você está sintonizado antes do sono. Não dá para discutir com o marido ou com a esposa antes de dormir, ficar falando de coisas que vão mexer com energias ruins. Por exemplo, aconteceu um problema durante o dia, não vão discutir isso antes do sono. Discutam isso antes de ir pro quarto, resolva isso antes de ir pro quarto, inclusive. E quando chegar lá no quarto, é hora de descansar, de falar de coisas boas, de agradecer, de trocar coisas positivas, porque você está se preparando para que a sua alma, que vai despertar e o seu corpo vai descansar, fique numa sintonia boa e se conecte com seres positivos e com coisas boas, para que no próximo dia você acorde muito bem. Porque se você ficar conectado com coisas negativas, olhar filme de terror, olhar noticiário, discutir, pensar em coisas ruins ou se preocupar com alguma coisa que você viveu durante o dia ou vem vivendo há alguns dias, tudo isso vai afetar a qualidade do seu sono, que você já deve imaginar, mas também a sua energia, a sua força interior, a sua fé, a sua confiança, tudo aquilo que você precisa aproveitar para resgatar quando você dorme, se sintonizando com esferas superiores, se conectando com coisas boas, você vai desperdiçar, você vai perder, porque a sua energia não está sintonizada na mesma frequência positiva. Então, é muito importante que você realmente cuide, zele da sua energia, dos seus pensamentos, para que você esteja muito bem na hora do sono, tanto quanto você deveria fazer isso quando acorda. Então, na hora de dormir, a dica fundamental é agradeça, converse ou pense sobre coisas boas, leia um livro sagrado se você gosta, se você se afiniza. Eu, por exemplo, tem noites que eu leio um trechinho mesmo, um parágrafo, com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Num outro dia eu pego a Bíblia, num outro dia eu pego um Bhagavad Gita e leio um trechinho, leio um pedacinho para pensar em alguma coisa positiva. Depois eu faço uma oração. Essa oração é pessoal, você faz do jeito que você quiser. E assim você pode realmente fazer algo que te mantenha
bem sintonizado naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, porque essa é a grande sacada. Você tem que vigiar e cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções, da sua energia, para absorver e atrair tudo que você quer e não o que você não quer. Porque mesmo que você se esforce para fazer tudo bonitinho, tudo direitinho, pagar as contas em dia, isso não é o suficiente. Se você não se conectar com coisas positivas, não pensar naquilo que você quer, as chances são que você vai atrair coisas negativas, sim. A lei da atração funciona para qualquer tipo de frequência. Se você estiver sintonizado numa frequência ruim, você vai atrair coisas ruins. Se você estiver sintonizado numa frequência boa, vai atrair coisas boas. E eu canso de ver, canso de ouvir terapeutas que estão se esforçando, fazendo de tudo para melhorar a sua vida profissional, mas ainda estão imbuídos de muitas crenças limitantes, de muitos medos, e eles têm tanto medo de algumas coisas que eles atraem isso, e não o que eles não querem. Eles atraem aquilo que, na verdade, não o que eles querem, eles atraem o que eles não querem. Então você precisa vigiar e cuidar dos seus pensamentos hoje e sempre. Então comece hoje com alguma prática que te ajude na hora do sono, para você realmente dar um grande salto nos seus resultados, na sua vida profissional e assim ter aquilo que você tanto sonha em ter, que é realizar a sua missão e se tornar um top terapeuta. Bom, eu não sei se você me conhece, mas eu sou Kátia Bazan, do Top Terapeuta. Trabalho com terapia holística há quase 12 anos. E hoje eu me dedico exclusivamente a ajudar terapeutas holísticos, profissionais dessa área do desenvolvimento pessoal, a terem sucesso. Então, todos os dias eu publico um vídeo com dicas, sacadas, técnicas, com algo para te ajudar a realmente realizar o seu sonho de trabalhar com essa profissão, ser muito bem remunerado, lotar a sua agenda de clientes. E eu também ensino alguns caminhos para você se tornar um top terapeuta e assim faturar em torno de 10 mil por mês. Então, se você gostou, se você se afinizou com esse vídeo, gostou do que eu falei aqui, curta a minha página, curta Kátia Bazan, se inscreva no meu canal no YouTube e assim você pode ficar conectado comigo, com o meu trabalho e receber essas dicas exclusivas diariamente, tanto no meu canal quanto no Facebook, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!